Primeiramente, eu peço que se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, mas só se você é contra o Bolsonaro, hein? Não quero Bolsominion aqui não, hein? Você quer Bolsominion aqui? Eu não quero. Então, se você é contra o Bolsonaro, inscreva-se aqui. Você se inscrevendo ajuda a aumentar o alcance do canal. Quer dizer o quê? Que o YouTube, ele vai mostrar esse vídeo para mais gente que não é inscrita no canal. Assim, essas pessoas, muitas delas, vão acabar clicando aqui no vídeo e vão acabar tendo acesso à verdade. Assim, a gente quebra no meio as fake news desses malditos assassinos. Agora vamos falar da briga do governo que tem tudo para aumentar. Sabe quando você faz uma massa de pão, de alguma coisa, você põe fermento e espera crescer? É isso. Estão fermentando aí uma briga do Bolsonaro com o Centrão, por conta da ministra Flávia Arruda. Olha só, Flávia Arruda, ela é ministra da Secretaria de Governo, chamada de Segov. O que faz a ministra da Secretaria de Governo? É ela quem dá assinatura para liberação de verbas. Ou seja, ela tem a chave do cofre. Tem muita gente que tem as chaves do cofre, mas a última assinatura é a da ministra da Secretaria de Governo para liberar uma verba. Ok, o que aconteceu? Ela não liberou verbas para diversos deputados. E aí, o líder do Partido Republicanos, vamos lembrar, tem 3 partidos que são o tripé, a base de apoio bolsonarista. É o PL, que é o partido do Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto, é o PP, Partido Progressista do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, do Ricardo Barros, e o Republicanos. O líder do Republicanos é o Hugo Mota. O Hugo Mota falou publicamente, depois ele começou a veicular em grupos de WhatsApp e em grupos de deputados, que se a ministra Flávia Arruda não for demitida, ele e o Republicano saem do governo. Ele disse que não tem ninguém contente com o governo Bolsonaro na base do Republicanos. A gente está falando aí de 31 deputados. Só que tem um problema. Não são apenas 31 deputados. Tem deputados do PP e do PL que já informaram ao governo que se o Republicano sair, eles saem junto e que na janela de abril é o seguinte, deputados e senadores vão poder mudar de partido sem perder o mandato. Muita gente não sabe, mas se um deputado é de um partido tal e ele muda para outro partido porque ele mesmo quis, ele perde o mandato pertence ao partido. É diferente se ele for expulso do partido. Ah, foi expulso do partido, aí ele vai para onde quiser. Ou se o partido mudar de nome, ou alguma coisa assim, aí ele pode mudar sem precisar justificar. Mas ele não pode, nenhum deputado pode simplesmente falar, não gosto aqui do PL, eu vou para outro partido. Não pode. Só em abril. Em abril vai ter uma janela em que eles podem fazer isso sem perder o mandato. Vários já avisaram, vamos sair aqui dos partidos e vamos para outro partido porque a gente não está contente em ficar na base de apoio do Bolsonaro. Vamos lembrar uma coisa, o Hugo Mota, ele foi relator da PEC dos precatórios, que é a PEC que foi dificílima para o governo Bolsonaro passar. Ele é um deputado da Paraíba. Na Paraíba, na última pesquisa, o Lula tinha 78% dos votos em primeiro turno. 78%. Quer dizer que mais ou menos de cada 5 eleitores da Paraíba, 4 disseram eu voto no Lula, já no primeiro turno, não é nem no segundo. Vamos lembrar que a eleição de deputado é só no primeiro turno, então a coisa tá ruim pro Hugo Mota, que é líder de um partido que faz parte da base bolsonarista do tripé. São 3 partidos que sustentam o Bolsonaro. Tá muito ruim para ele, porque ele vai ter que puxar o voto ali dos outros 22%, se é que alguém vai querer votar num cara que é um dos líderes do governo. Ok. Como a coisa tá ruim, ele sabe que ele vai ter que se descolar do bolsonarismo, assim como eu falei aqui, que o Arthur Lira também vai precisar fazer isso em 2022. Ainda mais com as pesquisas que vão continuar, vou te dar um spoiler, vão continuar mostrando o Bolsonaro estável assim, queda, estável, queda. Às vezes sobe um pouquinho porque parte, quando tá estável, sobe, desce, mas não sai do lugar. E às vezes queda na popularidade. É isso. Nos números das pesquisas também, isso é o que vai acontecer e vai aumentando o desespero do governo e o desespero dos apoiadores do governo. Entre os apoiadores do governo, coloque aí redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, porque os administradores são fascistas, então eles sempre estão dando mais audiência, mais alcance para as coisas da extrema-direita. O Twitter já, na primeira semana já de 2022, já praticamente admitiu que eles são fascistas, eles vão com o Bolsonaro e eles vão aumentar o alcance de tudo que for bolsonarista durante todo o ano. E durante a eleição, a coisa vai ser pior ainda, só para você ter ideia. Tanto é que no dia 5, estava em primeiro nos Trending Topics do Twitter o dia inteiro, a hashtag dita por mais de 100 mil pessoas,
Twitter apoia fake news, porque tá apoiando mesmo. Por isso que eu peço aqui a inscrição, no primeiro comentário eu deixo minhas outras redes sociais e peço para seguir lá, porque quanto mais seguidores, maior o nosso alcance, porque o algoritmo deles já favorece os bolsonaristas. Se as pessoas que são de esquerda, que são do bem, não seguirem umas às outras e não seguirem o pessoal que faz a comunicação contra o Bolsonaro, o que acontece? O nosso alcance ainda é menor ainda, então precisamos disso tudo. Agora, o que acontece? Esse pessoal, eles sabem que mesmo com toda essa ajuda, o Bolsonaro provavelmente não vai se reeleger, e se ele se reeleger, ele não vai conseguir eleger uma base muito grande. O Bolsonaro vai priorizar fazer campanha para deputados e senadores bolsonaristas, não para o pessoal do Centrão que está com ele, vai ser um cada um por si. Uma coisa é um cada um por si, quando um deputado da Paraíba, e aí tem vários do Centrão, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, da Bahia, enfim, dos estados do Nordeste, e que eles gostariam de estar no palanque com o Lula. Só que eles não vão poder porque eles estão em partidos da base bolsonarista. Isso está irritando os deputados. E aí vem o fato de que a ministra Flávia Arruda não libera a verba. Quer dizer, uma coisa é eles continuarem com o Bolsonaro e estarem ganhando a verba. Muitos para roubar, outros para fazer alguma obra na cidade deles. Outra coisa é eles estarem com o olha, 99% deles é para roubar, viu? Aqui entre eu e você, 99% é para roubar mesmo. A gente tá falando de deputados do Centrão. Tá. Aí, outra coisa é eles continuarem apoiando o Bolsonaro com aquela pecha de bolsonarista e não ganharem nem a verba, porque a ministra não libera a verba. Aí o que aconteceu? Eles começaram a pressionar, e publicamente só o líder do Republicanos, falando em nome dos 31 deputados do partido, ele falou, vamos sair do governo Bolsonaro se a ministra não for demitida. O que aconteceu? Chegou o Bolsonaro, logo que ele saiu do hospital, o Bolsonaro falou, não, eu não vou demitir a Flávia Arruda, ela é uma boa ministra, foi escolhida por mim, ninguém aqui indica ministro. Você acha que ninguém indica ministro? Claro que indica, ela foi indicada pelo Arthur Lira. O Arthur Lira colocou a Flávia Arruda lá, não foi o Bolsonaro. Inclusive ela é esposa daquele Arruda, político ladrão, ex-governador do Distrito Federal, que foi preso e tudo mais. Pois bem, ela é esposa dele. Tá, aí o que acontece? O Bolsonaro falou, não, fui eu que escolhi e tudo mais, e ninguém vai demitir meus ministros. Aqui acabou isso do Centrão demitir ministro. Quem demite sou eu, só se eu quiser. Vamos ver o quanto ele consegue aguentar isso. A Flávia Arruda, ela tem aval do Arthur Lira, foi ele que a escolheu. O que eu, Thiago, tô pensando que está acontecendo? A Flávia Arruda está segurando verbas que foram prometidas a deputados do Centrão e a deputados bolsonaristas. Eles estão pegando essa verba e redirecionando para o Arthur Lira e para aliados de primeira hora do Arthur Lira e do Bolsonaro, mas principalmente do Arthur Lira. Por quê? Porque o Republicanos é um partido da base aliada do Bolsonaro, alguns deputados do PP e do PL estão na base aliada do Bolsonaro, outros de outros partidos do Centrão, mas eles não são aliados de primeira hora do Arthur Lira, do Ciro Nogueira e talvez até do Bolsonaro, mas eu digo mais Arthur Lira, Ciro Nogueira e Ricardo Barros. Por quê? Eu expliquei aqui quando o Ciro Nogueira se tornou ministro da Casa Civil, lembre-se, o Ministério da Casa Civil é quem assina nomeações de cargos. Muitas vezes se compra um voto, não com verba, mas dando algum cargo para algum amigo de deputado. Para fazer rachadinha? Não. Talvez até para fazer rachadinha, mas também cargo com verba para eles roubarem a verba. Tá. Aí o que acontece? Quando isso aconteceu, eu falei, olha, o Ciro Nogueira, ele vai usar o cargo dele, que é um cargo importante, ministro da Casa Civil, não para fazer com que os deputados se tornem fiéis ao Bolsonaro. Não. Ele vai fazer isso para que os deputados se tornem fiéis a ele e ao Arthur Lira. E também ao Ricardo Barros, que são os três maiores aí, mais importantes do PP, Partido Progressista. Ciro Nogueira é o dono do partido, dono e presidente do partido. O Arthur Lira é presidente da Câmara dos Deputados e o Ricardo Barros está sempre com o governo que está eleito. O cara já teve em todos os cargos que você imaginar e hoje é líder do governo Bolsonaro. Pois bem, isso está sendo feito. A verba não está indo para esses outros aliados, está indo só para quem é realmente muito aliado do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, para tornar esse pessoal fiel ao Arthur Lira e ao Ciro Nogueira. E o Bolsonaro é capaz ele não estar nem sabendo de como essa divisão está sendo feita. Por quê? Porque ele é burro. Ele fala que não entende nada de economia, não entende nada de nada. A gente sabe que ele gosta de tirar férias. Ele movimenta lá a base dele, os filhos dele trabalham para ele fazendo isso, ele tira férias, aparece ali, dá um tchauzinho, faz uns discursos imbecis, esse é o trabalho do Bolsonaro, mais do que isso ele não trabalha. Então essa parte aí difícil, ele deixa com os outros. Só que agora ele deixou com o pessoal que vai dar uma rasteira nele lá no futuro. Parte dessa rasteira envolve o quê? Eles não ligarem para os outros aliados.
Por isso que os deputados do republicano querem sair. E agora que o Bolsonaro disse que não vai demitir a ministra, a insatisfação explodiu. Para piorar, chegou o Valdemar da Costa Neto, que é tudo, mas você não pode chamá-lo de um cara honesto e ilibado, um cara que está assim preocupado em como gastar o dinheiro público. Talvez preocupado sim, como ele gasta o dinheiro público para os fins pessoais dele. Mas o Valdemar da Costa Neto falou: o Bolsonaro saiu de Brasília e todo mundo virou machão. É só o Bolsonaro voltar que esse pessoal para. A ministra não vai ser demitida, ela tem o aval de todo mundo aqui no governo. Ela tem o aval meu, tem o aval do Bolsonaro, tem o aval do Arthur Lira e do Ciro Nogueira. E pronto. Os nomes que ele citou como nomes que dão aval à ministra são exatamente o que eu falei. O Valdemar da Costa Neto, que é o dono do partido do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, e os dois líderes do Partido Progressista. Ele não citou o Ricardo Barros porque não precisava, mas também deve ter o aval dele. E pronto, os outros deputados que se danem. Aí, a Flávia Arruda tá com uma estratégia. Ela começou a mandar zap para os deputados, né? Agora ela falou que não vai responder publicamente. Ela começou a mandar zap para os deputados perguntando: você tem algum problema comigo? Qual é o problema? Em que eu posso te ajudar? Só que eu vou te falar um negócio. Pelo perfil da Flávia Arruda, ela não é o tipo de pessoa que vai chegar e vai fazer assim, vai pegar o celular dela, mandou mensagem para um deputado, mandou para outro, aí eles respondem, ela vai lá: ok, farei isso para você, vai lá e ajuda. Não. Ela é o tipo de pessoa que vem falando: o que posso te ajudar? O cara responde e ela não fala mais nada, sabe? Não ajuda. Ela não é... É por isso que vários parlamentares estão irritados com ela. Ela não é uma pessoa que mantém a conversa, que fala com o deputado, que pergunta o que ele quer, que ouve os problemas do deputado, aí fala: tá bom, ó, eu vou te liberar aqui a verba que você precisa para você fazer o que você quer aqui. Tá aqui para você, ó. Ou, olha, não dá para liberar tudo, mas vou liberar parte, ó, depende disso. Explica, mantém a pessoa calma e mantém a pessoa do lado dela. Ela não é assim. É por isso que já teve senador xingando ela até ela chorar. Por quê? Porque estão irritados. Para chegar no nível de um senador começar a xingar uma ministra, é porque esse senador já estava por aqui, assim, por muito tempo. Claro, foi extremamente machista, misógino, o senador Eduardo Braga, de Amazonas. Mas aquilo, esse machismo e tudo mais, mostra um sintoma de uma doença do governo. Que é o quê? Machismo também, isso é uma doença do governo Bolsonaro. Mas a doença é o quê? É esse racha. É a insatisfação de parlamentares do Centrão, aqueles que não são aliados de primeira hora de quem está na cúpula do governo, Arthur Lira, Ciro Nogueira e Bolsonaro. Arthur Lira não é do governo, não é um cargo do governo, mas é aliado. E esse pessoal está cada vez mais irritado com o Bolsonaro. Eu não sei se o Bolsonaro consegue manter essa situação até março, abril. Sabe por quê? Porque quanto mais irritados eles vão ficando, e mais for chegando perto da eleição, maior é a tendência deles pularem do barco e atirarem do Bolsonaro. Porque eles, quando pularem do barco do Bolsonaro, e todos eles vão pular, exceto aqueles de Santa Catarina, Roraima, aqueles estados onde... Mato Grosso, aqueles estados onde tem mais bolsonarista, e o Bolsonaro tem um bom número nas pesquisas, exceto esses. O resto, eles vão pular do barco, e aí, quanto mais eles atirarem para se descolar do bolsonarismo, então vão ter que tirar muito no Bolsonaro, melhor. Ainda mais se eles estiverem com raiva do Bolsonaro. O Fernando Bezerra Coelho é um exemplo. Eu falei, ó, ele foi traído pelo Bolsonaro, não o apoiaram por uma vaga no Tribunal de Contas da União, ele caiu atirando, já começou a criticar o Bolsonaro, ele já é o maior anti-bolsonarista de Pernambuco, só para você ter ideia de como eles são. Então, o Bolsonaro não vai segurar ataques de dezenas e dezenas e dezenas de parlamentares a partir de março. Olha o tamanho da rachadura que está acontecendo na base dele. A ver agora, vamos ver se o Bolsonaro se mantém nas pesquisas num patamar de uns 30%, 35%, ele consegue evitar uma debandada tão grande. Mas eu vou falar, a tendência é que o Bolsonaro, na melhor pesquisa ele tem 30%, nas piores ele tem 21%, 20%, a tendência é que ele caia, que ele fique ali com 18%, 17%, mais ou menos assim. Aí eu vou te falar, não se segura a debandada com uma porcentagem dessa, ainda mais com um adversário ganhando no primeiro turno. E o Lula ganhando no primeiro turno, o Lula é forte no Nordeste, o Lula é forte no Brasil inteiro. Lula ganha do Bolsonaro em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. No Nordeste a diferença é maior, muito maior, mas nos outros estados ele também ganha, perde em pouquíssimos. Vê agora os próximos passos. Aqui, ó, em Minas Gerais, carro de som denunciando o Bolsonaro. Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço. A fome tá de volta e o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo.
Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar esse desgoverno. Aqui, bonita lá a cidade de São João del Rei. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo também o PicPay, eu deixo as minhas outras redes sociais. Falou!